Lombardia, pelo ano de 1850, uma pessoa ilustre e benemérita caiu aparentemente morta de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, foi ordenada a exumação. Qual não foi, porém, o espanto dos assistentes, quando, ao abrir notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços. Ficou então claro que a infeliz fora enterrada viva e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. De fato, foi enterrada por acidente? Assim deveria ser, visto que a morte aparente parecia muito com a morte real. Eu parecia quase sem sangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Podes descrever as sensações daquele momento? Que dolorosa sensação sentir-se confinada entre 4 tábuas. Presa, absolutamente presa. Gritar, impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que dolorosa a condição de quem tenta respirar num ambiente tão limitado. Lembra da ocasião de sua morte? Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vislumbrava o futuro. A ninguém desejo um fim com semelhante tortura. Não desejo a ninguém tal fim. Oh, uma cruel punição para uma feroz existência. Disse cruel punição para esta feroz existência. Como pode conciliar essa afirmativa com a sua reputação imaculada? De que vale uma existência diante da eternidade? Certo, procurei ser honesto e bom na última encarnação, mas aceitara esse fim previamente, isto é, antes de encarnar. Numa existência anterior, encarnado como homem, eu enterrara vivo uma mulher, a minha mulher. Por sinal, não fosso. A lei do talhão devia ser-me aplicada, olho por olho e dente por dente. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus o perdão pelo seu passado, em atenção ao mérito da sua última encarnação. Olá, acabamos de assistir uma dramatização que ilustra algumas passagens do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas o céu e o inferno, um castigo, uma recompensa, que lugares seriam esses? Para responder isso, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita, e a Márcia Cobeiro, que é historiadora, teóloga, filósofa, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Márcia, vamos começar contigo. O que seria esse céu tão falado pelas religiões? Eu tenho que escolher um referencial para falar. Então, eu vou
falar do ponto de vista da doutrina católica. O que os estudos da filosofia e da teologia mostram e deixam claro é que Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. E o ser humano é tão livre, é tão livre, é tão livre que ele pode, ao longo de sua vida toda e até mesmo depois da sua morte, rejeitar Deus, rejeitar o bem, rejeitar todas as propostas boas que Deus tenha feito para a gente ao longo da nossa vida e estar afastado de Deus. Ou nós podemos escolher ao longo da nossa vida e também, né, no momento da nossa morte e depois da nossa morte, o caminho do bem e estar com Deus. Então, estar ressuscitado na presença de Deus, diante de Deus, estar próximo de Deus, isto é o céu. Não é um lugar físico, porque depois de ressuscitados, o nosso corpo espiritualizado, o nosso corpo de luz e de energia não ocupa lugar. Então, não está num lugar, está na presença de Deus. Sim. Norberto, você divide da mesma opinião? Relativamente. O espírito está onde seu coração está, ou o seu pensamento está onde seu coração está. Então, essa designação de céu e inferno adveio lá de trás da mística do medo. Ou nós aprendemos pela conscientização, ou nós aprendemos pelo medo. Então, lá atrás, aqueles indivíduos que cometiam algo em desacordo com o pré-estabelecido era castigado. E o maior castigo para aqueles que morreriam seria ter uma vida no inferno, caso tivesse feito algo de ruim, ou no céu, se tivesse feito algo de bom. Então, a colocação ou a criação do céu e inferno pelas religiões, principalmente pelo catolicismo, advém dessa mística. E nós sabemos que não existe uma região específica de céu ou de inferno, mesmo porque Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Assim sendo, o estado psíquico do indivíduo pós-desencarne é que o colocará numa atividade mental em que se agregarão outros com aquela mesma afinidade. Da mesma forma que corintianos pensam como corintianos e palmeirenses pensam como os palmeirenses. Então, aqueles que pensam bem estarão junto com os que pensam bem, estará no seu céu interior. Aqueles que pensam mal, que são ruins, agressivos, raivosos, essa coisa toda, pós-morte continuarão exatamente iguais e se afinizarão ou se afinarão com aqueles que pensam da mesma forma. Então, você terá grupos de pensadores da mesma forma. Quem pensa para o bem está com o seu céu. Quem pensa para o mal está com o seu próprio inferno. Eu estou pensando bem aqui, estamos todos no céu nesse momento? Ou não, a gente pode viver o céu e o inferno no mesmo período? Nesse preciso instante estamos vivendo no céu, porque cada um de nós está passando seu conhecimento e difundindo isso para todos os presentes. Então, o nosso inferno é aquilo que nós criamos dentro da nossa mente. Se por acaso eu, ao sair daqui, receber a notícia de que meu cheque ficou negativo, minha conta ficou negativa, isso pode se tornar um inferno para mim. Eu posso até morrer por causa disso, ou não. Devo, não nego, pago quando puder. Olha, as pessoas, quando, ao longo, né, de uma caminhada como cientista, quando eu perguntava para as pessoas por que elas acreditavam no inferno. Era isso que me interessava. Por quê? E a imensa maioria das pessoas acreditavam que poderiam ir para o inferno depois que morresse por causa da chamada possessão demoníaca. Então, o demônio é um ser real que existe, ele se apodera do meu corpo, então se existe o demônio, então existe um lugar onde ele mora e terrível era eu poder ir para lá, depois de morta, ficar toda a eternidade lá no inferno. A grande colaboração, então, da ciência
foi pegar aqui no nosso mundo os casos que são considerados como de possessão demoníaca. E quais são os 3 grandes sinais de possessão demoníaca? Falar língua desconhecida, revelar fatos distantes e ocultos e ter força superior à idade. A ciência explicou esses 3 fatos. Falar uma língua desconhecida é fenômeno parapsicológico que se chama xenoglossia. Revelar fatos distantes e ocultos se chama telepatia ou hiperestesia. Ter força superior à idade, hiperdinamismo ou sansonismo dentro da ciência, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia. Então, os 3 sinais de possessão demoníaca caíram por terra. Se caiu por terra, é muito fácil as pessoas falarem assim: ah, então se não tem possessão demoníaca, não existe o demônio e não existe o inferno. Veja bem, elas creem porque elas atribuem essa atividade àquele ser. E você convencer as pessoas que pode existir um ser livre, criado espiritualmente e que livremente rejeitou escolher Deus, esses seriam os demônios. Esses seriam os demônios. E outros que escolhem fazer o bem, livremente escolhem fazer o bem, seriam os anjos. E nós? Nós nunca somos totalmente livres. Nós somos muito frutos de genética, do meio social onde vivemos, do contexto, né, da nossa educação. Então, nós não podemos julgar uma pessoa. Pegar, por exemplo, vou falar de um caso público, porque daí ninguém pode protestar. Márcia, o maníaco do parque. Antes de você continuar, eu só queria ter certeza da sua opinião sobre anjos e demônios. O bem e mal estariam representados nessas personagens. Eles existiriam mesmo? Mas eu peço para você confirmar isso no próximo bloco. A gente já volta.